Favas contadas com o Casal Mistério. Olá, já se tinham esquecido de nós? Provavelmente. Pois, tanta férias. E por um bom motivo que se tinham esquecido de nós, para não terem que ouvir esta tua voz de ressaca. Pois, não é ressaca nada, não é ressaca. É uma voz ligeiramente adoentada. Uma voz ligeiramente adoentada. Olá, cá estamos nós de volta para a segunda temporada. Este é o primeiro episódio da segunda temporada de Favas Contadas. Depois de umas férias longuinhas, maltinha. Muito longas. Mas por acaso foram mais longas do que eu merecia. Mas vamos embora. Bom, e cá estamos de volta para marcar um acontecimento tão importante, mas tão importante que tínhamos de ter um episódio à altura. Exatamente, para marcar este acontecimento do regresso. Do nosso regresso, claro. Faz este ano 380 anos que morreu o homem, que por acaso também era rei, que foi responsável, acreditas tu, pelo nascimento da alta cozinha. Ou da cozinha gourmet. Exatamente. Como a conhecemos hoje, sim. E mais. Ele foi também com ele que as refeições começaram a ser divididas por momentos. Portanto, em vez de vir tudo para a mesa ao mesmo tempo... Que era uma selvageria, a verdade. Exatamente. Era assim um bocadinho a tirar para o larve. Começou a vir primeiro a entrada, depois o prato principal, sobremesa, etc. E foi ele que instituiu esse preceito. Foi com ele que começou. Ok. E vamos lá saber, estamos a falar de quem? Estamos a falar de um homem que morreu no dia 5 de setembro. Portanto, olha, faz hoje anos, com um estômago 3 vezes maior do que o estômago de um adulto normal médio da época. É porque eu não vivia nessa época, não? Mas tu também, se calhar, contribuías para a média, mas não eras o padrão da média, não? Ok. Chamava-se Louis. Agora vou ver se consigo pronunciar bem isto. Dieudonné de Bourbon, mais conhecido como Luís XIV. O Rei Sol. O Rei Sol, que era um absolutista também, não é? E um homem pouco democrático, mas com um enorme apetite. Mas raramente comia fora das refeições. O que é engraçado é que Luís XIV dizia que nunca tinha fome. Era raríssimo ter fome. Era capaz de passar um dia inteiro sem tocar em comida. Mas, pequeno problema, bastava começar a comer, pôr a primeira migalha na boca para se tornar absolutamente voraz. Mas é porque também tinha boa comida. E aí diz que não conseguia parar. Depois de começar, que era difícil. Na verdade, o que ele gostava era de boa comida, obviamente. Não é? Chegava a comer 30 pratos num jantar. 30 pratos diferentes. E foi por isso é que aumentou, como ele... que gostava de comer boa comida, foi isso que fez aumentar a exigência na cozinha. Exatamente. Portanto, basicamente não era comer porque tinha fome, era comer porque era bom. Claro. Eu percebo, compreendo. E essa é a grande mudança que houve na gastronomia durante o reinado dele em França. Em vez de se comer qualquer coisa e que era normalmente excessivamente condimentada, passou a comer-se bem, pratos bem temperados, bem apresentados e, especialmente, mais importante do que tudo o resto, bem variados. Variados, sim senhor. E foi nessa época, aliás, que foram introduzidos os vegetais. Sim. Durante a Idade Média, a cozinha tinha mudado muito pouco no mundo. As classes mais baixas alimentavam-se especialmente de cereais e leguminosas, e a nobreza e o clero, que tinham mais dinheiro, comiam carnes cozidas, mas carregadas de especiarias. E só cozidas, não havia grande... Não havia qualquer preocupação com a exploração dos sabores naturais dos alimentos. Tudo era absurdamente condimentado. Mas também na época as especiarias eram um absurdo caro, não eram caríssimas. Vinham importadas do Oriente e eram um dos maiores sinais de riqueza, exteriores de riqueza. Exatamente, hoje em dia são os carros. É mais carros. Mais carros. Na altura eram especiarias. Quando se tinha muitas especiarias em cima da comida, era sinal que era sabonado. E outro sinal de riqueza era o açúcar. E na época, quase todos os pratos eram adocicados. Não havia uma verdadeira separação entre momentos da refeição. As entradas, os pratos principais ou as sobremesas aí sim doces, não. Era tudo doce, Os vegetais eram considerados indigestos. Portanto, uma porcaria que ninguém comia, só os mais pobres, e sem quaisquer benefícios para a saúde. Ninguém sabia se fazia bem ou não. E as ervas aromáticas quase não existiam, eram desconhecidas. Mas na época do Renascimento isso começa a mudar, sobretudo em Itália. Em Itália começam a descobrir as ervas aromáticas, etc., e começam a ter alguma preocupação com os vegetais. Mas a democratização e a expansão da comida trabalhada por todo o mundo só acontece com a ascensão de Luís XIV ao trono em França. É durante o seu reinado que França se torna o maior poder, a maior monarquia da Europa, e é durante o seu reinado que a
corte francesa começa a introduzir os vegetais frescos e as frutas nas refeições. E foi um reinado longuíssimo, foi o maior reinado da humanidade, eu acho, da história. O maior reinado de sempre. E é também nessa época que estes hábitos começam a ser copiados pela nobreza, depois pela burguesia e finalmente pelo povo. E depois então exportados para todo o mundo, com a ascensão da culinária francesa como uma grande referência a nível mundial. E uma das obras que mais contribuiu para esta revolução gastronómica, sabes o que foi? O quê? Adivinha. Tudo. O Palácio de Versalhes. Foi, sim, senhora. A construção do Palácio de Versalhes e do, agora, Potager du Roi. Sabes o que é o Potager du Roi? É a horta do rei. És tão chique. E já que sabes tudo, por acaso sabes de onde é que vem a palavra potager? Por acaso sei que eu sou uma pessoa francófona, não é? Já disse. És francófona. Vem de sopa. Potage. Exatamente. Pois. Potager era aquele que fazia a sopa. Era o homem que fazia a sopa. E daí a derivação para o significado de horta, o lugar, o local onde são cultivados os ingredientes para a sopa. Ai, estás tão bem. Se calhar deixavas as aulinhas de francês e continuavas para a contar te dar a alguma história. cultura. Conta lá, mas é a história do Luís XIV. Bom, quando ele manda construir o Palácio de Versalhes, que antigamente era um pavilhão de caça do pai, e instalaram-se lá 3.000 pessoas. Coisa pouca. Isto levantava dois problemas. Primeiro, era preciso gente para cozinhar e para servir. E depois era preciso um local onde ir buscar a comida. E o primeiro problema é resolvido com uma equipa de 2.000 funcionários nas cozinhas do palácio. Só nas cozinhas? Só nas cozinhas. Para toda a gente, 2.000 palácios. 2.000 funcionários. 2.000 Só um palácio. Um palácio, 3.000 pessoas, 2.000 funcionários. E várias cozinhas. E várias cozinhas. E a comida resolveu-se com a plantação de uma horta gigante. São quase 10 hectares. São quase 10 hectares de horta e pomar e era o sítio preferido do rei. Depois ele também tinha uma paixão enorme pela natureza e pela comida e pelos vegetais. Era onde ele mais gostava de passear e havia lá vegetais, café, leguminosas, todo o tipo de frutas e até ervas aromáticas. Aí começaram a surgir as ervas aromáticas? Aí começaram a surgir no mundo, em França, porque as ervas aromáticas já existiam em Itália. Na época do rei, a horta estava dividida em 29 zonas e cada uma era dedicada a um tipo diferente de cultura. Mas o mais giro disto tudo é que a horta, que foi uma das maiores do mundo, parece, não é? Foi construída por um advogado, acho extraordinário. É espetacular, a história é espetacular. Chamava-se Jean-Baptiste de la qualquer coisa. Cantini. Não, deve ser Cantini. Não, Cantini, de la Cantini. Bom, não interessa. Sim. E foi um advogado que se apaixonou por jardins depois de visitar Itália. Itália, na época do Renascimento, é quando começa. Claro. E tornou-se uma espécie de consultor de jardinagem e foi o responsável por todo o planeamento da Horta de Versalhes. A verdade é que a horta teve uma série de inovações incríveis. Por exemplo, o solo tornou-se absurdamente fértil porque enquanto a horta estava a ser plantada, e esta é uma coisa curiosa, a Guarda Suíça estava a fazer as escavações para aquele enorme lago que existe à frente do palácio, que acho que é a Bacia dos Suíços, ou tem um nome. Mas a Guarda Suíça não é do Vaticano? É do Vaticano, mas também estava lá. E quando estava a fazer a construção, estava a fazer as escavações para fazer aquele enorme lago. E despejavam a terra para a horta. O que é que ele fazia? Ele misturava a terra com argila e com o estrume que vinha dos estábulos do palácio e tornou-se perfeito para o cultivo. Maravilha, era o composto à altura. Altamente fertilizada. E também tinham lá as estufas, ou não? As estufas só aparecem mais ou menos 50 anos mais tarde. Na Holanda, vêm da Holanda. Pois é verdade. São feitas por um francês, mas na Holanda. Mas a própria horta era uma espécie de estufa, porque as tais 29 zonas que havia para cultivo eram cercadas por paredes de pedra e isto o que é que fazia? Protegia as plantações dos ventos frios no inverno e também mantinha e refletia o calor para as culturas que estavam lá dentro. Portanto, havia um efeito estufa ali. E havia também, além disto, uma casa onde eram mantidas 700 figueiras em vasos durante o inverno. No início da primavera, as figueiras eram levadas para um jardim escavado mais abaixo do nível da terra, e embrulhadas em palha para aproveitarem o sol e terem o máximo aproveitamento. Era impressionante. As figueiras, uma por uma, eram embrulhadas em palha? As figueiras estavam em vasos, 700 figueiras em 700 vasos. E depois eram levadas, no princípio da
primavera eram levadas para esse jardim mais abaixo, portanto, para manter ainda mais o calor, e eram embrulhadas em palha para fazer o efeito estufa. E tinham figos o ano inteiro, não? Não tinham o ano inteiro, mas conseguiam ter figos entre março e o final do verão. E mais, tinham, por exemplo, espargos, rabanetes e alfaces em janeiro. Tinham morangos em abril. Havia produção de fruta e vegetais o ano inteiro. Porque, além de todas estas técnicas para aproveitar o calor, ainda usavam o tal adubo e renovavam o adubo dia sim, dia não, o que tornava a terra altamente fértil. Eu sei era correr a doido por frutas e legumes, não era? Era. Adorava couve-flor. Também não é assim grande coisa. Eu, por acaso, couve-flor até gosto. Eu gosto de couve-flor gratinada, claro. E gosto de puré de couve-flor. Eu gostava de couve-flor à sério. Corações de alcachofra, também gostava muito do Isso rei. eu gosto. Adoro, com manteiga. Manteiga derretida. Manteiga derretida. E espargos, que também adoro. Com manteiga derretida também é ótimo. Muito bom. E era completamente obcecado por saladas. E não era só saladas de alface e tomate. Misturava angriões, cerefólio, salsa, rúcula, manjericão, beldroegas, hortelã, estragão. Eram misturas riquíssimas. Tudo e mais alguma coisa. E só não levava tomate. E ele não usava batata também na horta porque eram considerados alimentos menores. Moral da história. 2 alimentos que hoje em dia são altamente usados. Mas tanta salada e morreu com um estômago gigante, também não estou a perceber isto, não é? Portanto, I rest my case, eu é que sei. Além de francófono, as anglófilas também. Anglófilo, I rest my case, sim. E quer dizer, ele nem usava batata, não é? Portanto, imagina. Sim. Mas usava ervilhas. Ervilhas que eu adoro. E era um dos vegetais preferidos do rei, parece também. Vê lá se aprendes tu qualquer coisa que tu detestas ervilhas. E é uma pena porque ele não gosta e nunca faz lá em casa. E eu, como não sei cozinhar, nunca como ervilhas, fico tristíssimo. Mas não é das melhores coisas. Se me perguntares, há coisas bastante melhores do que ervilhas. Ele também era doido por fruta. Quem? O rei? O rei, não eu. Eu também sou doido por fruta, mas agora estamos a falar do rei. Não estamos a dedicar o programa a mim. Mas era doido por figos claramente o preferido dele, melão, meloa. Tinha bom gosto. Pêssego, espera. Hoje em dia existem mais de 5 mil árvores de fruto na horta e produzem cerca de 50 toneladas. Mas a horta ainda existe? Existe. Já não está dividida em 29 zonas, está dividida em menos zonas, mas tem a mesma área e ainda existe. E as zonas, eu já lá fui e não dei pela horta. E as zonas são delimitadas pelos tais muros, portanto, mantém-se praticamente igual. Imagina, que ignorância. Esta obsessão do rei por fruta, vegetais e leguminosas frescas provoca um enorme impulso culinário em França, leva à importação de uma série de culturas para o país. Por exemplo, os primeiros ananases são plantados em França, em Versalhes, na horta, em 1730. Giro. E leva também à criação da escola de horticultura. Ele fez lá uma escola? Não foi ele, foi mais tarde, mas a escola é feita na horta e nasce em 1874 e leva também à multiplicação das hortas mais trabalhadas, portanto o investimento em hortas nas famílias com mais dinheiro. Passou a ser moda? Foi ao investimento em alimentos frescos, em legumes, Deve ser esse tal de La Cantini. Deve ser o único advogado no mundo que virou jardineiro. Jardineiros que viram advogados, há vários a tentar, mas advogados. A verdade é que ele projetou imensas hortas de famílias da nobreza. Que giro. Portanto, alargou a coisa e ajudou a massificar o interesse pelos alimentos frescos e saborosos. Portanto, basicamente, o interesse pelo sabor da comida e pelo sabor do próprio alimento. E esta imensa variedade de alimentos frescos também começa, obviamente, a aperfeiçoar as técnicas de cozinha, não é? Porque uma coisa leva à outra. Sim. Como os doces e as compotas de maçã que também eram produzidos em Versalhes. As maçãs não ligavam muito, mas eram feitas compotas, doces, etc. E não só, não. Os chefes italianos que tinham trazido para a corte francesa... Tinham sido trazidos? Não. Quando a Catarina de Médicis casou com o rei de França, trouxe um séquito gigante. E dentro do séquito havia uma série de chefes. E eles ganham uma importância enorme com a ascensão do Luís XIV, porque com esta paixão dele pela comida, eles começam a trabalhar, ganham importância, ganham destaque na corte, começam a inovar as técnicas culinárias e a trabalhar melhor os alimentos para tentar agradar ao rei. E pronto, isso depois tem um efeito dominó, não é? Isto dispara-se pela corte, depois pela nobreza, pela burguesia e finalmente com a Revolução Francesa. Pelo povo também. Pelo povo que também tem direito, com certeza, não é? É assim que França se torna
até hoje, na grande referência da alta cozinha mundial, não? Sim, ainda hoje é o país com mais estrelas Michelin, é impressionante, de facto. Mas além de impulsionar a produção e a utilização dos novos ingredientes, o rei também tem um papel essencial na promoção e na difusão da arte de comer. Portanto, toda a cerimónia à volta do prazer de comer. Ele transforma os jantares dele, são quase peças de teatro. Ele costumava jantar com a mulher, os filhos e os netos, não era? Era. Mas abria as portas para qualquer membro da corte pudesse entrar e assistir. No manto de câmara junto ao quarto e abria e toda a gente, não era na sala de jantar. Não, quem quisesse, quem estivesse na corte e quisesse assistir, ia assistir. E juntava sempre imensa gente. E não pagava bilhete, era grátis. Para ver o rei enfardar. Juntava sempre imensa gente para ver os jantares que se transformaram num ritual, basicamente. Sempre que a comida passava, havia imensos rituais à volta disto. Sempre que a comida passava, os membros da corte que estavam a assistir eram obrigados a fazer uma vénia. À comida? Fazer uma vénia à comida. Muito giro. E ninguém podia abrir a boca, ninguém podia falar enquanto o rei comia. Porque o Luís XIV não queria ser distraído e não queria ser incomodado para poder apreciar a comida ao máximo, com dignamente. Então, mas imagina, então era um silêncio avassalador, mas ouvia-se o rei a mastigar. Mas é um prazer ouvir o rei a mastigar. Bem, isto basicamente fez com que esta paixão, os hábitos, os ingredientes e as técnicas culinárias espalhassem por toda a sociedade, não é? Isto levou depois... Sim, tudo. Mesmo também os pratos começaram a ser servidos um de cada vez, começou aqui na corte com o rei. O jantar durava mais ou menos 45 minutos a 1 hora e os pratos vinham à vez, que era uma coisa que não era comum, para que o rei pudesse apreciar calmamente e ainda quentes cada prato. Os jantares do rei eram preparados, a equipa só para os jantares do rei era preparada por 500 pessoas. Portanto, para tu veres o cuidado todo que havia à volta disto. E só para trazer a comida para a mesa real eram 40 empregados. Os diferentes pratos, era 40 pessoas só para trazer a comida, é espetacular. Primeiro vinham os hors d'oeuvre, que eram as entradas. Sim. Que eram as sopas, patês, os crustáceos, portanto, os camarões, os caranguejos, etc. Ou as conchas. Tudo que tivesse... Ostras, já haveria ostras? Havia ostras, imensas. Ficavam na mesa até ao fim do jantar. Depois, quando o rei fazia sinal, vinha o próximo momento. O conduto. O próximo momento, os pratos principais. Mas ninguém levantava as entradas. Portanto, continuava para o caso dele ter ali uma recaída. Portanto, ficava tudo, não se levantava pratos. Ele primeiro pratos. comia as entradas, depois fazia sinal para virem os outros e então vinham os assados e as tartes, que eram de caça, marisco ou peixe. Mas se lhe apetecesse uma sopinha, voltava à sopa. Se lhe apetecesse, podia voltar à sopinha. Até tartaruga havia tartes e assados. Que nojo. E finalmente, no fim, a fruta fresca ou cristalizada. Também usava-se imenso a fruta cristalizada, que ele comia às vezes à mesa ou então levava para ir comendo na cama. Credo. Ou no resto da noite. Digestão está quieto. Sim. Não fazia digestão nenhuma, não é? E tudo isto acompanhado e bem regadinho, imagino, de vinho e champanhe. Sim, era doido por champanhe. Aliás, até ao fim da vida ele era completamente obcecado por champanhe. Olha, e durou. Esta é que é essa. E depois havia toda uma cerimónia. Isto tudo era servido em pratos. O rei tinha direito a um prato de ouro, a rainha a um prato de prata. Lá está, o costume. Tudo muitíssimo bem apresentado. Os pratos eram decorados com flores, etc. E colocado na mesa de maneira a criar formas geométricas. Que é para ser uma coisa em bonito. Em bonito, sim. Bem, no fundo, realmente é uma verdadeira peça de teatro toda, a mise-en-scène, não é? E são todos estes rituais que se disparam pela população francesa e depois pelo resto do mundo. Portanto, e a verdade é que isto já me está a dar uma fome que eu nem te conto. Não só o trabalho com a comida, mas também a apresentação. E eu estou esgueinado de fome, só de falar disto e de pensar nesta maravilha. Aqui na estou em jejum, ou como diria Luís XIV, em jejum. Jejum intermitente. Em jejum. Bem... Vamos comer, mas é que eu estou cheio de fome. E para a semana cá estaremos com um novo tema sobre a história da comida. Exatamente. Voltamos para a semana com outro tema, sempre à volta de história, para explicar as coisas da comida. Ele adora explicar. Eu gosto de comer. Eu gosto de primeiro explicar e depois comer. Pronto. Até para a semana. Até para a semana. Favas contadas com o Casal Mistério.